Então, gente, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma videoaula. Eu queria começar lembrando a vocês, antes de falar de um tema que me é muito caro, que é o ambulatório de saúde mental, eu queria lembrar a vocês da importância de ler os textos que estão lá na plataforma do Saber Psi, tá? Vai ter os textos do Ganguilhem, vai ter os textos do Marcos César, que é um gestaltoterapeuta, que escreve sobre reabilitação psicossocial. Então, nós temos alguns textos disponibilizados lá, que eu acho que é importante a leitura, né, para a construção do saber de vocês também, né, a partir das experiências que cada um tem. Então, por favor, não esqueçam de estar dando uma lida nesses textos, tá? E aí agora, como eu disse várias vezes, vou dizer de novo, eu vou entrar numa parte que para mim é muito querida, que são os ambulatórios de saúde mental. Eu disse no início, mas vou falar novamente, eu fiz residência em saúde mental, fiz mestrado também em saúde mental, trabalhei em CAPS muitos anos, trabalhei no espaço aberto ao tempo, né? Só que assim, fui por várias questões levada, né, a trabalhar no ambulatório de saúde mental. E me apaixonei por essa clínica, né, que a gente vai falar um pouquinho agora. E também me dei conta, porque é isso que a gente está falando da experiência, né, gente? O contato no mundo, a partir das experiências, a gente está sempre sendo, né? Que eu me toquei do que eu vou falar para vocês agora, né? Que o que acontece? Quando começou o processo de reforma no Brasil, né, a primeira aposta para o tratamento dos pacientes psicóticos graves, vulneráveis, que é a clientela do CAPS, e que o CAPS faz muito bem, e é ele que tem que fazer isso mesmo, né? A primeira aposta foi nos ambulatórios, e não deu certo, porque o formato do ambulatório é um formato diferente do formato do que é o CAPS, né? Das múltiplas linguagens, né? da possibilidade de uma inserção maior no cotidiano. Então, o que aconteceu? A partir, né, do ambulatório não ter respondido bem a essa clientela, né, a política de saúde mental se voltou todas para os CAPs e para o enfrentamento do asilo, das grandes internações. Está corretíssimo, acho que ninguém vai ser contra isso. O problema é que com o tempo, ao longo do tempo, e aí eu estou falando de muito tempo, porque se não me falha a memória, se tem uma norma técnica que discute alguma coisa sobre a questão dos ambulatórios, ela é de 1997, se eu não me engano, posso estar errando aí alguma coisa. Mas assim, a política pública até então de saúde mental não tem falado e não tem se debruçado sobre os ambulatórios, o que é uma pena, né? Porque os ambulatórios de saúde mental são fundamentais para o acolhimento a uma gama da população que sofre, né? E aí a gente também está falando de quantidade, e que essa quantidade não pode chegar ao CAPS, porque senão o CAPS não faz o trabalho que ele tem que fazer, que é um trabalho muito fino, muito artesanal, muito do cotidiano, com aqueles em muita vulnerabilidade social e com uma gravidade no sofrimento psíquico, principalmente da psicose ou do uso de drogas, muito grande. A gente também inclui aí os ADs, né? Os CAPS ADs. Então, trazer um pouco a figura dos ambulatórios de saúde mental é também trazer que eles têm a tarefa do acolhimento em vários tipos de sofrimentos, nomeados como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade borderline e até as psicoses. Porque nós temos no ambulatório de saúde mental pacientes, clientes, usuários, né? Os nomes são múltiplos, né? Que estão no ambulatório, eles não precisam desse cuidado intensivo que o CAPS dá. Ou já precisaram e hoje não precisam mais. E aí estão com a gente num ambulatório de saúde mental. Mas o que é importante é que muito desses, todos têm a relação organismo-ambiente, como a gente vem falando ao longo de todos os cursos. Mas digamos que muitos desses sofrimentos relacionados, né, que eu citei acima, estão relacionados por demais aos aspectos psicossociais, ligados a questões das cidades, né, da violência, da exploração no emprego, né, da falta de emprego, né, onde o sujeito ele tenta se arranjar criativamente
né? E muitas vezes ele acaba adoecendo, mesmo que isso seja uma tentativa criativa, né, de se ajustar ao que lhe é colocado pelo ambiente, né? Esse é o contexto da clínica de saúde mental ambulatorial, né? Uma clínica, né, de ambulatório de saúde mental, ela se dá através do acolhimento, né, em grupo de recepção de equipe multidisciplinar, tá? Onde não fica a visão de um especialista, é uma visão de uma equipe multidisciplinar e de acolhimento àquele sofrimento, tá? Entendendo que o projeto terapêutico muitas vezes se dá na desconstrução de demandas, porque muitas vezes é tarefa nossa desconstruir uma pessoa que chega já nomeando os seus sofrimentos. Eu sou deprimido, eu sou borderline, eu sou ansioso. E não, né, lembra que a gente falou tanto, a pessoa pode estar nesse sofrimento, mas esse sofrimento não a define. E muitas vezes o que está por trás disso? E aí eu estou falando com todo cuidado a todo mundo que está me ouvindo, as pessoas que têm esse diagnóstico, que têm esse sofrimento. Tá, gente? Mas o que está por trás disso? Que muitas vezes as pessoas não se permitem nem sequer estar tristes, porque hoje em dia não se fala que está triste, se fala que está deprimido. Deprimido é categoria, deprimido traz a noção de que precisa de um tratamento medicamentoso muitas vezes. E muitas vezes o que aquela pessoa precisa é lidar com a sua tristeza, é lidar com a sua angústia existencial, porque o mundo tem produzido isso. E lembra que eu falei lá no existencialismo, que a gente também fala de uma angústia que faz parte da existência. E aí a gente vai medicalizar isso, ou vai psicologizar isso? Não, a gente vai tratar isso de outras formas. Então, quais seriam as formas, Andréia? Então, por isso que o ambulatório de saúde mental, ele vai lidar como tratamento, desde o binômio psicologia-psiquiatria, que muitas vezes é importante, muitas vezes somente a medicamentosa. Tem paciente psicótico que ele só precisa do remédio e ele está na vida, por exemplo, né? Às vezes só de psicoterapia, às vezes de nenhuma dessas coisas, e a gente vai encaminhar para os centros de convivência, para que a pessoa faça oficinas, para que ela faça novos laços de amizade. Ela vai para yoga, né? Onde eu trabalho, por exemplo, eu também sou professora de yoga, dou aula de yoga para a clientela, numa academia, fora do instituto. Né? A gente vai usar de várias formas. Vai usar a estratégia da clínica da família, que tem grupos que não são necessariamente terapêuticos, apesar de que ali tem uma clínica, né? Mas são grupos temáticos, são grupos que vão tratar de ajuda mútua, ou de temas específicos, ou de troca de ideias, ou de crochê, seja o que for. Mas assim, o que é importante é que o ambulatório de saúde mental, ele vai receber aquela pessoa, né? E vai ter como entendimento de projeto terapêutico aquilo que amplia laços. E muitas vezes desconstruir uma demanda de que eu sou isso, eu sou aquilo, é a possibilidade terapêutica para a construção de autonomia daquela pessoa. Né? Porque muitas pessoas elas ficam fechadas em seus diagnósticos e perdem a sua capacidade de ação sobre o mundo. E a nossa clínica é enfrentar isso. Né? Assim como também enfrentar a questão da medicalização da vida, né? Que está dentro desse discurso que eu estou falando. Como eu disse, as pessoas elas não ficam mais tristes, elas ficam deprimidas. Né? Se você olhar, né, os manuais de critérios diagnósticos, a gente pode, todo mundo vai se encaixar em alguma coisa, porque é amplo e tudo tem a ver com as coisas que a vida nos traz. A questão é quando é necessário uma psicologia, né, no sentido da psicoterapia, ou uma medicação, e quando não. Porque medicalização da vida não é só o remédio, né, gente? É um estatuto de tratamento, de noção de cura, que não necessariamente é aquilo que a pessoa necessita. Tem um exemplo no livro do Paulo Amarante, que eu gosto muito, né, que ele vai falar do DSM, né? Não me lembro agora, se não me engano, se é o 3 ou o 4, mas que no 5 isso muda. Né? É um dos livros que estão na referência bibliográfica, tá? Que ele vai dizer o seguinte, que
se colocou durante muito tempo a homossexualidade como categoria diagnóstica de tratamento. E ela deixou de ser categoria diagnóstica de tratamento, deixou de ser doença, devido aos movimentos sociais, aos movimentos LGBT nos Estados Unidos. Então, o que isso aponta para a gente? Aponta que os critérios de diagnóstico de adoecimento estão muito ligados também às questões psicossociais e também, né, ao que cada sociedade entende como certo e errado, bom e mal, doente, saudável, tanto que essa categoria foi tirada. E isso nos fortalece na ideia da importância, né, da desconstrução de determinados saberes e práticas, né, e da importância da desconstrução dessas demandas que eu falei. Isso tudo é o enfrentamento, isso tudo é a clínica que o ambulatório de saúde mental toma para si como referência, dentro dos critérios do existencialismo, da fenomenologia e da saúde mental. Então, gente, sobre ambulatório, era isso que eu queria trocar com vocês, trazer esse dispositivo, né, para a discussão, né, para a importância de uma política pública de saúde mental pautada nesse dispositivo, né. Queria agradecer a vocês, né, e a gente se encontra na próxima videoaula.